Conversas Financeiras, um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast de Conversas Financeiras, o seu programa de educação e sensibilização financeira aqui na Rádio Alfa. E connosco hoje em estúdio temos Félix Gomes, especialista em gestão bancária. Olá, Félix, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Félix, hoje vamos falar de LTV e taxas de esforço, parece um nome muito pomposo. Mas antes de mais, vamos ver se os nossos ouvintes lá em casa sabem o que são taxas de esforço. Exato. Conversas Financeiras com o apoio do IIB. Para quem tem taxa de esforço, é uma percentagem de um pagamento, de uma prestação. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que quer comprar uma casa, comprar um carro ou algo do tipo, então que a porcentagem que ela paga e tem além desse salário mensal que tem fixo, então tem uma porcentagem que ela disponibiliza para aquele pagamento daquela prestação. E também, para quem não sabe, também e taxa de imposto, de esforço, serve também para ajuda a organizar, para ter uma noção qual é que é o gasto que está fazendo no dia a dia, para ter uma noção daquela despesa que você tem através daquela taxa de esforço. Estamos a ver que as pessoas já têm alguma noção, Certo. digamos assim. Mas vamos por partes. Antes de mais, o que é isto de LTV? Para que é que serve? Ok. LTV, Low and to Value, um termo inglês que é usado, que é um termo usado especificamente no sector, basicamente mais usado no sector imobiliário e também relativamente a créditos hipotecários. É uma relação financeira entre o crédito, entre o valor do crédito e a avaliação do imóvel que se pretende comprar. Tá certo? E qual é a relação do LTV com taxas de esforço? Ambos são usados pelos bancos para avaliarem o risco inerente ao crédito que se pretende financiar. É essa relação. Só que, enquanto que LTV faz a relação entre o valor do empréstimo que se pretende adquirir comparativamente com o valor do imóvel, a taxa de esforço faz uma relação relativamente à capacidade do cliente de pagar o crédito. Ou seja, faz uma relação entre a prestação que o cliente tem que pagar comparativamente ao seu rendimento líquido mensal. Basicamente são relações. No caso do LTV, como é que se chega a esse, digamos, essa percentagem, esse valor? Ok, é assim, para créditos hipotecários onde que se utiliza um bem imóvel como garantias, antes de se conceder o crédito, os bancos normalmente exigem que se apresente uma avaliação deste imóvel. Então, essa avaliação deste imóvel diz exatamente qual é o valor do mercado deste bem. Então, há que se comparar este valor do mercado deste bem com o valor que se pretende atribuir com o crédito. Quanto maior o LTV, maior o risco para o credor, ou seja, para os bancos. E quanto menor o LTV, menor é o risco e melhores também são as condições em que se pode oferecer, por exemplo, o crédito. Ou seja, podemos dizer também que esse LTV esteja relacionado diretamente à taxa, pode estar relacionado com a taxa que se aplica. Quanto menor, melhor serão as condições. Ou seja, se o meu imóvel tiver uma boa avaliação do mercado, isso é bom para o banco, é isso? Exatamente. Relativamente às taxas de esforço, vamos por partes. Em concreto, o que é que são taxas de esforço, para os nossos ouvintes perceberem? Exatamente. Como eu já tinha referido, taxa de esforço basicamente é uma relação financeira entre a prestação que se vai pagar para o crédito e as disponibilidades líquidas do cliente, disponibilidades mensais. Por exemplo, os clientes têm os seus rendimentos mensais, que são os salários, não é? E outros tipos de fontes de renda, possivelmente, que podem entrar, mas quando se trata de créditos de rendas, também tem uma prestação fixa que se tem que pagar todos os meses. Então, os bancos entendem que os clientes não vão deixar de satisfazer as necessidades básicas para pagar o crédito. Então, o banco, a primeira, ao conceder o empréstimo, tem que se garantir
que o cliente tenha disponibilidade para para satisfazer as suas necessidades básicas. Então estabelece esse rácio onde que só se concede o crédito se o cliente tiver mesmo essas condições. Os bancos definem, por exemplo, entre 30, aqui na praça, por exemplo, aqui em Cabo Verde, a taxa de esforço ronda entre 35 a 40, depende de banco para banco. Então, por um cliente que tem um rendimento de 100 mil escudos... Era o que eu ia perguntar, por exatamente. exemplo, se eu ganhar 100 mil escudos, a minha taxa de esforço não pode ser muito superior a 35 a 40 mil escudos. Exatamente, desde que a prestação seja de 35 a 40 mil escudos, por exemplo. Porque depois sobra pouco dinheiro, por exemplo, a pagar a renda, para comer, para fazer atividades lúdicas, para os transportes. Exato, então o banco tem que garantir a priori essa relação esteja adequada para o cliente e para o banco. Nesse caso, o que é que se faz? Ajusta-se com os prazos de acordo com o montante que o cliente pretende adquirir, ou também reduz esse montante. Isto já depende da negociação na hora. Convido a ver mais algum depoimento dos nossos ouvintes lá em casa. Okay. Conversas financeiras com o apoio do IIB. Taxa de esforço é capacidade, é para servir para nós assim que o cliente tem capacidade de fazer reembolso de crédito. Se não está leva para nós se o cliente tem capacidade de fazer reembolso de crédito, tem de ter 100% de rendimento que tem que ser comprometido com o crédito. Mas só a partir daquele que não esse cliente está conseguir fazer reembolso de crédito. Então, aquele que é taxa de esforço, então aquele que não está a calcular sobre aquele salário que tem, não está a calcular aquele 36% para não ficar sem endividado. Mas nós não temos outra despesa, que é alimentação, não tem despesa com carro, transporte. Então, não estou esse cliente que tem 33% de seu rendimento com o crédito. Temos aqui uma agente de crédito bem informada, não é? Félix, por exemplo, a taxa de esforço de um cliente pode mudar ao longo do contrato, por assim dizer? Sim, pode. Quais são essas? O que é que pode levar a isso? Exatamente. A taxa de esforço de um cliente pode mudar ao longo do processo por duas formas. Ou porque o cliente, as suas disponibilidades líquidas mensais aumentaram, ou seja, teve um aumento salarial, aí contribui para o aumento da taxa de esforço comparativamente à prestação que ele esteja a pagar, ou mesmo também se renegociar o crédito e as prestações ficarem mais baixas. Por exemplo, pode um crédito que seja a pagar em 5 anos, no decorrer do crédito pode renegociar novamente e estender o prazo de pagamento. Isso eventualmente pode contribuir para a melhoria nessa taxa de esforço. Em que produtos bancários é que a gente recorre com mais frequência, digamos, em que as taxas de esforço são obrigatórias de ser calculadas, por assim dizer? Basicamente as taxas de esforço são calculadas em créditos de renda, e também para particulares. Se a prestação for mensal e também for para clientes particulares, se calcula-se essa taxa de esforço realmente para medir a capacidade do cliente de fazer face aos seus compromissos. Ou seja, se eu comprar um carro ou uma habitação... Para saber qual é a sua real capacidade para fazer face à prestação mensal que se tem que pagar. No crédito ao consumo, que geralmente às vezes são um pouco mais baixos, também é aplicável? Exato. E, digamos assim, em que momento uma pessoa, digamos, pode ficar sem o seu crédito, digamos assim, quando não consegue cobrir a sua taxa de esforço, digamos assim? Como eu disse, taxa de esforço é uma relação que o banco utiliza para fazer a avaliação do crédito. Dentro das instituições financeiras existem manuais e procedimentos em que os comerciais ou mesmo são definidos, essas taxas de esforço são definidas dentro desses manuais. Não se sai muito aquém desse manual. Se o cliente não estiver dentro do limite daquilo que seja a taxa de esforço, normalmente os créditos não são aprovados. Nesse caso terá que se renegociar ou se baixa o montante ou aumenta o montante. E existem dois tipos de taxa de esforço neste caso. Existem taxas de esforço
de endividamento e taxa de esforço global. Por exemplo, taxa de esforço de endividamento já compara exatamente o crédito em si que o cliente pretende tomar, ou seja, a prestação do crédito em si comparativamente ao seu rendimento, mas a taxa de esforço global já engloba outros tipos de responsabilidade com o cliente, por exemplo, clientes que têm cartões de crédito, que têm outros tipos de compromissos financeiros. Então, neste caso, a taxa de esforço global, que indica uma real situação do cliente, já engloba esses tipos de outros compromissos financeiros que têm que ser refletidos nesse cálculo de taxa de esforço, embora não fazem parte deste contrato em si. E para cumprir a minha taxa de esforço, não é, que é avaliada, digamos assim, o que é que um cliente tem de fazer, digamos assim? Nesse caso, acho que não é algo que esteja dependente do cliente, é uma situação. Por exemplo, o cliente tem o rendimento já indicado pelo cliente e nós, os bancos, normalmente solicitam sempre uma declaração de vencimento para fazer essa avaliação. Então, é uma situação estática no momento. O cliente pretende um crédito, por exemplo, de 5.000 contos para 10 anos, por exemplo, ou mesmo. Então, a prestação, de acordo com a taxa de juros, a prestação será de X. Então, se compara essa prestação com a disponibilidade líquida deste cliente. E esse rácio tem que estar dentro daquilo que é exigido pelos bancos. Como eu já tinha referido, aqui na praça está entre 35% a 40%. Então eu faço a pergunta de outra forma, que é, e se eu ficar desempregada, digamos assim? O que é que acontece? Aí Aí se já acionam outros tipos de contingência. Por exemplo, para créditos hipotecários, o cliente tem uma hipoteca, não é? Então isso já passa pela fase de, se o cliente vier a incumprir com as prestações, há que se renegociar com o cliente as condições para fazerem o reembolso do empréstimo e, no último caso, a execução. Que é triste, mas acontece. Félix, muito obrigada por ter estado mais uma vez connosco aqui no nosso podcast de Conversas Financeiras. Obrigado pelo convite. Até à próxima. Obrigado, tchau, tchau. E você em casa já sabe, fique desse lado e não perca mais um programa, podcast de Conversas Financeiras aqui na Rádio Alfa. Até lá, fique bem. Conversas Financeiras, um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB.